Fala aí, pessoal. Vamos resolver aqui essa questão, que é uma questão aí do livro Tópicos de Física, tá bom? Que diz o seguinte: sobre um plano inclinado de ângulo θ variável, apoia-se uma caixa de pequenas dimensões, conforme sugere o esquema a seguir. Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre a caixa e o plano de apoio vale 1, qual o máximo valor de θ para que a caixa ainda permaneça em repouso? Beleza. Então, o que acontece? A gente pega aqui, vamos supor que essa pequena tábuazinha, bem polida, né? Mas que ainda tem um atrito sobre ela. E a gente coloca um bloco sobre ela. Vamos supor que inicialmente essa caixa ela estava totalmente na horizontal e eu começo a levantar essa caixa até que chega um valor máximo desse ângulo de inclinação em que essa caixa ela fica na iminência de movimento. Ou seja, um valor maior para essa inclinação máxima, o meu bloco começa a deslizar, ou seja, ele vence aí a força de atrito estático, tá bom? Então, ele quer saber aqui o valor desse θ para que esse bloco ele fique aí na iminência de se movimentar, tá bom? Só que antes da gente fazer os cálculos, a gente vai ter que entender como funciona as forças que atuam em um plano inclinado, em um bloco sobre um plano inclinado. Para isso, eu vou pegar aqui uma imagem que vai explicar exatamente isso. Beleza. Eu tenho aqui essa imagem e essa imagem ela mostra aqui esse bloco, vamos supor que é esse bloco aqui, sobre esse plano inclinado. Inicialmente, a gente vai desconsiderar o atrito, tá bom? Para poder entender como que funciona essas forças que estão atuando sobre o meu bloco. E depois a gente vai acrescentar aí a força de atrito, para saber onde é que ela fica, tá bom? Para onde é que ela está apontando. Então, vamos lá. Primeiramente, eu tenho inicialmente aqui meu bloco sobre o plano. E o que vai acontecer? Sobre o bloco, age aí a força peso, que é direcionada para baixo, que é dada pela massa do bloco vezes a aceleração gravitacional. E a força normal à superfície, né? Que é também chamada de força normal, tá bom? Que é a de reação aí da superfície. Essa força, ela possui aí um ângulo de 90 graus com a superfície, por isso também que é chamada aí de força normal. Beleza? Eu posso pegar essa força-peso e decompor ela em duas componentes. Uma componente que é paralela à superfície, que é dada por mg seno θ. Por quê? Olha só, eu posso verificar, demonstrar isso através da geometria, que esse ângulo entre a força-peso e a reta normal à superfície é um ângulo θ também, tá bom? É igual ao mesmo ângulo de inclinação da superfície. Portanto, aqui eu formo um triângulo retângulo, ó, como pode ser visto. Ó. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde, olha só, o cateto oposto ao ângulo θ é mg seno θ, e o cateto adjacente ao ângulo θ é mg cosseno θ. Tá bom? Então, basicamente eu faço isso. Eu pego essa força-peso aqui, ó, que aponta diretamente para baixo, e vou decompor ela em duas componentes. Uma que é perpendicular à superfície, dada por mg cosseno θ, e uma que é paralela à superfície, dada por mg seno θ. Tá bom? Então, basicamente assim a gente vai resolver esse problema. Tá, e aí acrescentando a força de atrito, para onde ela fica? Se o movimento ele vai ocorrer para baixo, o meu bloco ele vai tender a deslizar aqui para baixo, a minha força de atrito ela vai ficar aqui contrária ao movimento. Ó. Ela vai ser direcionada aqui para cima. Então aqui eu vou ter a minha força de atrito. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar aqui somente com a componente paralela, porque não há movimento ao longo aqui, ó, da reta perpendicular à superfície, ou seja, o bloco ele não está entrando no plano. Então o movimento só ocorre paralelamente à superfície.
Beleza? A única forma que eu vou usar essa força normal é para calcular a força de atrito, tá bom? Então, como que eu calculo a força de atrito? A força de atrito, o módulo dela é dado pela seguinte relação, isso é verificado experimentalmente, ó. É dado pelo coeficiente de atrito estático, beleza? Vezes a força normal. Nessa situação aqui que a gente tem, a força normal ela não vai ser igual à força peso. Por quê? O bloco ele não está na horizontal. Tá bom? Se o bloco tivesse totalmente, se o plano fosse totalmente horizontal, então a gente teria aí uma força normal igual à força peso. Porém, aqui a gente tem um plano inclinado. A força normal ela tem que ser igual em módulo a componente perpendicular à superfície da força peso, que é mg cosseno θ. Tá bom? Então, essa força de atrito aqui, ó, vai ficar como? Força de atrito vai ficar mg cosseno de θ vezes o coeficiente de atrito estático. Por que eu estou utilizando o coeficiente de atrito estático? Porque se ele quer esse bloco ainda em repouso, o atrito que é responsável por manter o bloco em repouso é o atrito estático. Por isso que a gente está usando o coeficiente de atrito estático. Tá bom? Então, o bloco, para poder deslizar, ele tem que vencer essa força aqui, ó, essa força de atrito estático, que é também chamada de força de atrito estático máximo. Tá bom? Quando a força que está sendo exercida pelo bloco vence a força de atrito estático máximo, o bloco passa a se movimentar e começa a atuar sobre o bloco aí o chamado atrito dinâmico. Tá bom? Então, nesse caso, como ele quer o bloco em repouso, a gente vai calcular a força de atrito estático máximo, tá bom? Que é dada pela o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Como a força normal aqui é mg cosseno θ, a gente substitui mg cosseno θ vezes o coeficiente aí do atrito estático. Beleza? Então, o que vai acontecer? Para que esse bloco ele permaneça em repouso, a força de atrito ela tem que, em módulo, ser igual a mg seno θ. Por que em módulo? Porque como elas apontam em sentidos opostos, ao você fazer uma soma vetorial, essas forças aqui ao longo da paralela à superfície, elas vão se equilibrar, tá bom? Então, a gente em módulo tem que ter o seguinte, ó, que mg seno θ tem que ser igual a mg cosseno θ vezes o atrito estático, o coeficiente de atrito estático. Então, eu já posso aqui, ó, cancelar esse mg com mg, e aí eu vou fazer o quê? Vou dividir tudo aqui, ó, por cosseno θ. Beleza? Então, o que vai acontecer, gente? Ó, só botar aqui, ó, pronto. Dividir por cosseno θ. Então, vai ficar seno sobre cosseno, vai me dar uma tangente de θ, que é igual, cosseno sobre cosseno vai dar 1, que vai ser igual ao coeficiente de atrito estático. Quanto que vale o coeficiente de atrito estático? O coeficiente de atrito estático vale 1. Então, aqui vai ser tangente de θ igual a 1. Então, o que acontece? O único ângulo em que a tangente de θ é igual a 1 é se θ, gente, aqui, ó, for igual a 45 graus. Então, acima de 45 graus, se eu elevar essa tabuazinha aqui, ó, para um valor de θ maior que 45 graus, o meu bloco ele passa aí a deslizar, tá bom? Então, o ângulo θ máximo que a gente tem que elevar essa tabuazinha aqui, ó, esse plano, que a gente pode inclinar ele, é no máximo 45 graus, tá bom? Para que o bloco ainda permaneça em repouso. Acima de 45 graus, o bloco ele começa a deslizar. Ele vai vencer a força de atrito estático máxima e vai passar aí a deslizar, mas vai continuar atuando sobre ele uma força de atrito dinâmica. Beleza, pessoal? Valeu!